A Associação Espírita Irmã Nilze e Amor apresenta É com muito carinho, é com muita alegria que aqui estamos, com o coração repleto de gratidão pela oportunidade, a fim de refletirmos em torno do Evangelho de Jesus, em torno da doutrina espírita. E antes de mais nada, já agradecemos muito a Deus por esta oportunidade. Eu sou Alan Faria, responsável por nossas reflexões com o tema Não julgueis para não serdes julgados. Mas antes de adentrarmos ao nosso tema, faremos a leitura de uma página que visa o nosso preparo, visa a nossa harmonização, a fim de que possamos estar conectados com o mais alto e possamos, aproveitar tudo aquilo que será trazido para nós aqui em termos de conhecimento, de reflexões. A leitura escolhida é do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier e o autor espiritual Emmanuel. A lição escolhida é a 96 e ela é intitulada Nas Palavras. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Tiago, capítulo 5, versículo 9. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata do lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram ao desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para a censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem quando não puderes falar nele. A semente muda, renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se em algum lugar desse alguém não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Então, queridos amigos, aqueles que desejarem fechar os seus olhos nesse instante, fiquem à vontade. Segue aqui o nosso convite para nos unir em nossa prece inicial, inspirado por essa página edificante. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, rogando ao Pai, rogando ao querido Mestre Jesus, rogando à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, a permissão para darmos por iniciados esses estudos. Que estejamos, Pai, abertos a essas lições, a fim de que elas possam, finalmente, fazer a diferença em nossas vidas, a partir do momento em que
a abraçamos e colocamos em prática no nosso dia a dia, a fim de edificar não só o nosso caminho, mas de auxiliar aqueles que caminham conosco, que vêm mais atrás, que ainda não te conhecem. Que possamos, Pai, colocar essas sementes de luz ao alcance dos irmãos que, assim como nós, precisam ter seus passos iluminados para que, enfim, todos nós possamos caminhar na direção do bem, da luz, do amor que o Senhor emana indistintamente para todos os teus filhos, para todas as tuas criaturas. Que esse amor, Senhor, possa nos revestir nesse instante com aquilo que precisamos para nos sentirmos melhores, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Pai amado. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, como já adiantamos, o nosso tema hoje é Não julgueis para não serdes julgados. Então, é um tema pautado no Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 10, itens de 11 a 13. E é interessante a gente perceber que esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nos leva a refletir sobre os ensinamentos de Jesus a respeito dos julgamentos que normalmente fazemos das ações do próximo. E ele começa com um alerta. Com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Mas esse alerta está servindo de quê para nós? Basta fazer uma pequena investigação no nosso dia a dia para percebermos que não estamos levando a sério esse alerta. Estamos esquecendo essa recomendação do amigo Jesus. Então, basta a gente ligar a TV, ou ler um jornal, acessar a internet e dar de cara com a notícia do crime bárbaro, de algo que seja explorado à exaustão por essas mídias para darmos inícios aos nossos julgamentos. Tinha que sofrer o mesmo. Enquanto nesse país não existir a pena de morte, isso continuará acontecendo. Cadeia é pouco. Ou seja, logo julgamos e condenamos. Agimos como os jurados, juízes e, se possível fosse, como o carrasco para termos a certeza do cumprimento daquilo que sentenciamos ao outro. Mas cabe uma pergunta. Temos nós autoridade para fazer isso? Esse tipo de julgamento? Condenar alguém? Será que nós já não dissemos isso? Não pensamos dessa forma em alguma situação que nos deparamos, que chamou a nossa atenção? Já não ouvimos pessoas se manifestarem assim? Então, Hamed, num livro O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, na mensagem 19, intitulada O Aspecto Mutante do Julgamento, ele nos diz assim, que em todo comportamento humano existe uma lógica, uma maneira particular de vivenciar e entender a verdade. Então, portanto, julgar, medir e sentenciar os outros, não se levando em conta sua realidade existencial, é não ter bom senso crítico, flexibilidade e imparcialidade. Então, olha que interessante. Se nós já tivéssemos esse entendimento que Hamed recomenda, ou se ele fosse uma realidade para nós, não haveria julgamentos. Pois não temos como abranger todos os ângulos que compõem um fato, uma situação, seja ela qual for. O nosso entendimento será sempre
parcial, restrito, limitado às nossas próprias crenças, às nossas próprias ideias e aos nossos próprios preconceitos. Como nós não estávamos ali, não participamos daquela ação de forma direta, não estávamos na presença, e nem no momento em que o fato ocorreu, teríamos nós condições de avaliar com justeza aquela cena. A gente está vendo uma consequência de atos ou de ações ou do livre-arbítrio que foi utilizado, de ações que foram tomadas, de comportamentos que foram deliberados, não é assim? Mas quais foram as motivações? O que desencadeou aquele acontecimento, aquele fato? Então a gente precisa ter muito cuidado, ter muita atenção. E isso porque as bases que utilizamos para justificar os nossos julgamentos estão mudando o tempo todo, estão em constante modificação. Tudo evolui, se transforma, renova, recicla. E basta observarmos a nossa sociedade para verificarmos essas mudanças acontecendo. Hábitos, comportamentos, ideias que eram normalmente aceitas por nossa sociedade em outro momento, hoje já não são admitidas. E vários são os exemplos nesse sentido. Não é assim? Porque evoluímos, o progresso veio, as leis acabaram sendo alteradas, modificadas para atender uma nova necessidade, uma nova realidade. E aí aquilo que valia, ou que era praticado, ou que era entendido há 100 anos atrás, há 30 anos atrás de uma forma, hoje já não são mais admitidos. Então precisamos refletir bem antes de agirmos dessa forma, porque com a mesma medida que julgamos, nós seremos julgados. Além disso, não podemos esquecer do aspecto exatamente mutante do julgamento, como falou Hamed. Então, vamos aqui perguntar: quem é que não erra? E como nós gostamos de ser tratados quando nós erramos? É com revolta? É com compreensão? É que nos aponte o dedo? É que ajam de forma impulsiva e violenta conosco? Claro que não, não é verdade? Então, sabemos que para toda ação existe uma reação e que teríamos que passar pelas consequências dos nossos atos. Mas o impacto dessas consequências é menor quando encontramos aqueles que nos compreendem, que nos perdoam, que nos desculpam. É mais fácil passar pela dor, pelo problema, pela dificuldade, quando contamos com o apoio de alguém, com um voto de confiança daqueles que estão ao nosso redor. Por mais que seja difícil, a gente tem ali um ombro amigo, alguém que é capaz de estender a mão, sem julgar, sem apontar, sem divulgar aquilo que nós ainda não conseguimos fazer. Então, por que quando é com os outros, não agimos da mesma forma? Porque ainda não compreendemos verdadeiramente a mensagem trazida pelo Mestre Jesus nesta lição. Então, no item 12 desse capítulo, que estamos estudando, traz uma passagem, uma das mais conhecidas e que fica bastante clara a conclusão com relação aos ensinamentos nela contidos. Porque existem algumas passagens, algumas parábolas de Jesus que são mais complicadas, a sua compreensão demanda mais análise, mais reflexão, mas essa não.
Com essa, isso não ocorre porque ela é muito objetiva, ela é muito clara, que fala justamente do não julgar para não sermos julgados. E que, no entanto, ainda não conseguimos apreender, que ainda não estamos colocando em prática. E essa passagem eu tenho certeza que todos, ou pelo menos a maioria, vai lembrar, porque ela é uma das mais conhecidas, é justamente a da mulher adúltera, que diz mais ou menos assim, que os escribas e os fariseus levaram até Jesus e diante do povo que ali se encontrava, uma mulher que havia sido pega em adultério. Então é preciso lembrar que naquela época, naquele tempo, essa atitude era considerada uma atitude reprovável, como um crime cuja sentença era o apedrejamento, de acordo com as leis civis instituídas por Moisés. Na verdade, eles estavam ali testando Jesus para terem do que acusá-lo. Antes de responder, Jesus abaixou-se e pôs-se a escrever com o dedo na terra. E aqui vale ressaltar, né, que essa é uma atitude de Jesus, ela é bastante significativa. Ele não respondeu de pronto, levado pelo calor das emoções. Ele certamente estava refletindo na melhor forma de aproveitar aquela situação para exemplificar, para trazer para aqueles que ali estavam precioso ensinamento. Lição essa que deveria ser praticada por nós quando tomamos conhecimento dos fatos hediondos, refletirmos, analisarmos antes de qualquer coisa. Então, o exemplo aí desse gesto sublime de Jesus, antes de responder, buscar ali a reflexão, olhar para dentro de si mesmo, buscando o que pode ser proveitoso. E continua. Como os escribas e os fariseus continuavam a interrogá-lo, porque enquanto Jesus fazia esse gesto reflexivo, eles continuavam a interrogá-lo. Então Jesus se levanta dizendo: aquele que dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ouvindo isso, eles começaram a se retirar, ficando apenas Jesus e a mulher. No que ele pergunta: mulher, onde estão aqueles que a acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Eu também não te condenarei. Vai, e no futuro não peques mais. Então, João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Nós encontramos essa passagem. Aqui, então, nós observamos que, por mais que as leis humanas indiquem os preceitos legais a seguir, precisamos analisar à luz das nossas próprias ações, buscando identificar se possuímos autoridade moral para aplicá-las aos outros. Se somos capazes de fazer o mesmo, de pensar o mesmo, de desejar o mesmo, não temos autoridade moral para falarmos e muito menos condenar alguém. O que vai nos diferenciar daquele que fez aquele gesto se nós estamos desejando a mesma coisa? Se no lugar dele faríamos o mesmo ou até mesmo pior? Então, Hamed, ainda naquela mensagem, o aspecto mudante do julgamento, a gente destacou aqui uma outra parte, que ele fala o seguinte: quando julgamos ou avaliamos, quase sempre o fazemos com os nossos sentidos estreitos e visão diminuta, sem conhecer toda a extensão dos fatos, uma vez que
nos faltam elementos satisfatórios para discernir tudo aquilo que é real e eterno nas coisas impermanentes. O que desabrocha e fenece num período curto de tempo. Portanto, quase sempre erramos quando julgamos ou sentenciamos algo ou alguém. Por isso, és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz, porque julgando a outrem, condenas a ti mesmo. Então, é preciso avaliar os aspectos mutantes dos nossos julgamentos. É isso que Hamed está falando, trazendo para nós. É preciso observar, analisar, refletir a respeito da nossa inconstância, a fim de que venhamos a perceber que estamos mudando de opinião o tempo todo, buscando entender que os fatos são dinâmicos e que tudo isso faz com que, naturalmente, não tenhamos bases seguras para sentenciar a nada e nem a ninguém, com o risco de estarmos condenando a nós mesmos. Então, na ocasião em que o fato ocorreu, o único ali que tinha condições de julgá-la e condená-la era Jesus. Como diz, lá no Livro dos Espíritos, o espírito mais evoluído que encarnou aqui na Terra. E ele não o fez. E por que nós continuamos a atirar pedras? Outra coisa que nos chama a atenção nessa passagem é que Jesus não criticou a mulher, não fez comentários maldosos, não saiu espalhando a notícia, não fez cara feia, não olhou com desdém, não exigiu arrependimento, não agiu de forma preconceituosa. Limitou-se a dizer que, assim como os outros, ele também não a condenaria. Olha que interessante, hein? Mais uma vez, no gesto de Jesus estampado, o exemplo daquilo que deveríamos fazer diante dessas situações. Mas será que nós não estamos tecendo comentários maldosos, espalhando a notícia, fazendo cara feia, olhando com desdém, com menosprezo, exigindo que o outro se humilhe, peça perdão, se possível de joelhos, na frente de todo mundo, a fim de que venhamos a conceder o perdão? Jesus, que tinha condições morais para fazê-lo, não o fez. Limitou-se a dizer que ele também não condenaria. E vai mais além. Mostra à mulher que a vida não termina ali. Porque naquela condição, naquela época, sobre esse mesmo fato, qual era a sentença? Então, muito provavelmente, ela estava achando que ali seria o final, né? Teria terminado a sua vida naquela condição, porque a lei assim o dizia. Mas Jesus, ele foi mais além, disse para ela que não terminava ali, que ali não era o final, passando uma mensagem de esperança. E quantas vezes diante do problema, diante da situação grave, já não nos sentimos desesperados, desesperançados, achando não ter saída para aquela situação. E Jesus afirmou para aquela mulher, como afirma para cada um de nós aqui presente, aqui nesse instante que está podendo compartilhar esse momento, que existe uma saída. Vá e no futuro não peques mais. Ou seja, não volte a tomar as mesmas atitudes que fizeram você chegar aonde você chegou. Então, vá e trabalhe no bem,
vai, persevere, que dessa forma nós só podemos atrair o bem. Outras oportunidades são dadas. Vem a solução, vem a alternativa. Mas se a gente não modificar as atitudes que trouxeram como consequência a situação que estamos enfrentando hoje, nada disso terá valido a pena. Nada disso terá o impactado em nossas vidas a ponto de fazer com que nós mudamos. Assim como a mulher adúltera conseguiu mudar a sua vida. E qual foi o trabalho, né, deixado por ela depois desse encontro com Jesus? Mas essa é uma outra história, linda por sinal, que a gente pode refletir a respeito numa outra oportunidade. Mas ainda continuando com esse processo, a gente trouxe uma reflexão que é bastante comum no tempo atual, nos dias de hoje, e que muitas vezes nós ainda acabamos por imprevidência nossa cometermos. É uma reflexão bastante conhecida até. Alguns de vocês já poderão ter encontrado com ela, mas eu acho que ela cai bem aqui neste momento. Ela é intitulada A Janela e o Lençol Sujo. Um casal recém-casado mudou-se para um bairro muito tranquilo. E na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomava café, a mulher reparou, através da janela, que uma vizinha que pendurava os lençóis no varal e comentou com o marido: que lençóis sujos ela está pendurando no varal. Está precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela não quer que eu ensine a lavar as roupas. O marido observou calado. Alguns dias depois, novamente, durante o café da manhã, a vizinha pendurava os lençóis no varal. E a mulher comentou com o marido: nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos. Se eu tivesse oportunidade, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas. E assim, a cada 2 ou 3 dias, a mulher repetia seu discurso, enquanto a vizinha pendurava suas roupas no varal. Passado um mês, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis muito brancos sendo estendidos. E, empolgada, foi dizer ao marido: veja, ela aprendeu a lavar as roupas. Será que outra vizinha ensinou? Por que eu não fiz nada? O marido calmamente respondeu: não, hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela. E assim é. Tudo, meus irmãos, depende da janela através da qual nós observamos os fatos. Antes de criticar, verifique se você fez alguma coisa para contribuir. Verifique seus próprios defeitos e limitações. Devemos olhar, antes de tudo, para a nossa própria casa, para dentro de nós mesmos, buscando identificar aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser purificado, aquilo que precisa ser limpo dentro de cada um de nós. É assim que lavamos a nossa vidraça, que abrimos as nossas janelas. Aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Dito por Jesus, também instituiu o perdão como um dever para cada um de nós, pois não há quem não tenha necessidade de algum momento da nossa jornada solicitar o perdão para nós mesmos. Que o Pai nos abençoe e nos inspire neste propósito. Agradecemos a todos vocês que escolheram dividir esse momento conosco, a todos os amigos do CELV, a todas as queridas casas que vieram desfrutar desse momento, prestigiar
a nossa casa, deixo aqui o meu abraço fraterno e o desejo sincero que Deus nos conceda mais oportunidades como esta. Agora convido a todos vocês à nossa prece final. Vamos, meus irmãos, nesse momento grave que a humanidade está passando, esse momento em que a espiritualidade superior nos fala da transição planetária, estabelecer nesse instante uma corrente vibracional, curativa, do bem, a fim de colocarmos aquilo que temos de mais puro e singelo em nós em favor de toda a humanidade, a fim de encontrar a todo irmão necessitado, a todo aquele agora que está passando por dificuldades, está chorando, está adoentado, precisando de alguma forma de algo que venha como lenitivo, trazer esperança, fortalecer a fé. Então, vamos nos colocar nesse instante como elos de uma corrente entrelaçando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus e percebendo sair uma luz que vai iluminando a nossa casa, os nossos familiares, saindo de nossas casas, iluminando os nossos vizinhos, nosso bairro, as nossas cidades, estado, país, a este planeta. Esta luz a envolver este planeta, dissipando todos os miasmas, quebrando, Pai, todo o mal, dissipando também todas as nuvens de pensamentos negativos que se acumulam ao redor da Terra, impedindo com que a luz chegue com mais intensidade e possa iluminar os passos e as consciências de cada um de nós. Que nesse instante, Senhor, unidos nesta mesma sintonia vibracional, onde os pensamentos elevados se fazem, que possam gerar a paz, a saúde, a harmonia, o amor sobre todos os lares, sobre cada coração, amparando e fortalecendo a todos os teus filhos, Pai, a fim de que a esperança e a fé possam se fortalecer em cada um de nós e mais conscientes das nossas possibilidades, dos talentos que o Senhor nos dotou, possamos, Senhor, trabalhar em sua seara, fazendo aquilo que já podemos, em favor de nós e de todos aqueles que nos cercam. Ampare e nos fortaleça nesse propósito, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Pai amado, graças a Deus. O nosso muito obrigado, queridos irmãos. Estejamos em paz. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!